TED, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de etiqueta e comportamento, de onde nós paramos, né? E vamos lá. Aqui, esses pontos, né, que já envolvem um pouco a respeito da questão do comportamento, não faça comentários sobre os defeitos da liderança na frente dos membros. Então, se você detectou algum tipo de defeito, algum tipo de erro, algo que precisa ser, que ao seu ver não foi algo legal, o que você faz? Você não vai envergonhar o seu líder, a pessoa que está lá te coordenando na frente de todo mundo, né? Eu acredito que até entre membros também, pessoas ali da sua equipe, você não tem que fazer isso. Chama a pessoa no canto, converse com ela, não diga também logo de cara, né? Ah, você errou nisso. Não, você diz, olha, eu vi que aconteceu isso, só que eu acredito que assim talvez não tenha sido a melhor forma. O que você acha? Né? E ver o que a pessoa também pensa a respeito. Você ter tato, né? Que às vezes não é nem apenas, acredito que eu já tenho falado um pouco sobre isso. São três coisas fundamentais na vida de quem precisa ter uma boa comunicação. É você ter tato, você prezar também por ser um bom conteúdo e discernir bem o tempo em que aquilo tem que ser dito. Às vezes você sabe que aquilo precisa ser dito e vem um impulso para você dizer, mas não é legal você ser direcionado por impulsos, sabe? É você ser direcionado por Deus mesmo, e Deus vai te dar o momento certo para você falar aquilo, e se realmente aquilo precisa ser falado, eu acredito também muito no poder da oração, para você orar pela pessoa, apresentar isso diante de Deus, para que o próprio Deus mesmo convença aquela pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Não é isso que o Espírito Santo está aqui para fazer? Então é importante a gente ter isso em mente também, certo? Ok, outro ponto aqui é, por exemplo, em visita em hospitais. É importante que você seja breve, porque às vezes a pessoa toma muito remédio, ela tá ali cansada, né? E porque é um pouco maçante mesmo. A não ser que a pessoa sinalize isso, né, ali pra você, que você percebe que ela tá envolvida e tudo mais, mas mesmo assim você tem que ter um certo cuidado, né? E perguntar para a pessoa se você não está se estendendo muito, porque a orientação aqui é para ser breve, certo? Também não é legal, no caso dos hospitais, chegar de surpresa. É importante você ver antes, agendar, respeitar também quem está ali do outro lado. Tem pessoas que estão dormindo, estão assistindo alguma coisa, sabe? E não querem, estão lendo, né? Não querem muito barulho, então é bom você ter esse cuidado também. Outra coisa também, né? Os cônjuges dos ministros. Conquiste o respeito e a confiança e não imponha. Isso aqui é importante, né? Esse ponto de conquistar o respeito e a confiança em qualquer instância. Se você é pai, se você é líder, sabe? É muito importante você aprender a conquistar o respeito e a confiança e não tentar impor isso só porque você tem um cargo ou porque você tem uma posição acima de alguém. Na verdade, para o reino de Deus, aqueles que estão acima, na verdade, devem servir mais, né? Então, essa é a matemática do reino de Deus, que às vezes vai muito contra a matemática que o mundo impõe, certo? Então, vamos ter esse cuidado aí. Vamos lá, prosseguir agora. Agora a gente vai entrar um pouco mais especificamente nas questões ligadas à etiqueta. Então vamos ver alguns detalhes e vai ser bem interessante essa parte, porque a gente vai ver realmente até os exageros. O que é etiqueta? É um conjunto de regras, estilos, normas e hábitos que dão à vida cotidiana uma característica de harmonia, elegância e distinção. Então pega bem essa palavra aqui, harmonia, porque tem muito a ver com o que a etiqueta ela vem para trazer. Às vezes a pessoa pensa, mas isso aí é frescura, mas na verdade não é, sabe? É interessante a gente prezar pela harmonia não só da nossa vida, mas também de como a gente se apresenta, sabe? Em relação ao nosso comer, ao nosso vestir. Então a etiqueta vem para isso, entende? Não adianta nada você ter boa harmonia nas suas palavras, mas o seu vestir, as suas ações, elas são grotescas, são grossas, sabe? Então isso não é legal.
código de comportamento para que possamos interagir melhor em sociedade. Okay? Então, isso vem, veja que a etiqueta ela vem para promover uma boa interação. Então, isso é bíblico? A própria palavra fala, né? Se possível, ou seja, naquilo que tiver na sua possibilidade. Então, tende paz com todos. Onde é que está isso? Vamos ver o versículo agora aqui. Romanos 12, 18. Então, se for possível, ou seja, naquilo que está dentro da tua possibilidade, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Não são só com alguns, não só com aqueles que te tratam bem, mas com todos. Vai ser possível isso sempre? Não. Então, por isso que ele disse aqui, se for possível. E o quanto depender de você. Então, dependendo da gente, né, a gente vai fazer o possível para que essa paz, essa harmonia, ela exista. Vamos lá. Etiqueta não diz respeito somente à disposição dos talheres. Às vezes as pessoas pensam que é só isso, né? Mas é como podemos respeitar o outro nos mínimos detalhes. É ter consideração e honra ao outro. Então, etiqueta é uma forma também de serviço, sabe? Você está servindo a outra pessoa, você está honrando a outra pessoa. Então, por exemplo, é irritante, às vezes, e às vezes até nojento, né? Você vê alguém falando de boca cheia perto de você, isso chama a atenção. Então, é interessante você se atentar a isso, certo? Para quem já tem o costume, né, de ter uma boa harmonia, não prezar tanto assim pelos detalhes na etiqueta, para pessoas assim poucas situações são graves, mas a maioria dos problemas que surgem são porque pequenos detalhes se juntam e não são resolvidos com o tempo, acabam estourando. Então a gente precisa ter cuidado também com os detalhes, certo? Beleza. As regras da etiqueta, historicamente, ela começou de fato com a etiqueta à mesa. Então os faraós queriam se diferenciar dos pobres, por isso que eles criaram a etiqueta. A etiqueta se intensificou no reinado de Luís XIV. Ele entregava, né, pedaços de papel que eram etiquetas, chamadas etiquetas, com regras para a mesa. Na época, as pessoas elas se limpavam com o lenço da mesa e era tudo uma bagunça, é por isso que ele entregava essas regrinhas. Esse rei, se eu não me engano, ele é da Inglaterra. Deixa eu só confirmar aqui. Não, ele é da França, certo? Luís XIV é o rei da França, ok? Só para confirmar aí as questões históricas para você. Ok. Então, mas mesmo tendo essa origem histórica, eu quero que você entenda que etiqueta não recai só sobre os ricos, mas sobre todos nós, ok? Beleza. A palavra etiqueta deriva-se de dois vocábulos, et, que significa dentro, e quieta, que significa norma. Portanto, etiquetas são normas que vêm de dentro. Etiquetas são comportamentos que, quando vividos, determinam sua aceitação ou rejeição. Olha que duas palavras aí fantásticas, principalmente para quem está pregando o Evangelho, né? Aceitação ou rejeição no convívio com o próximo e até mesmo com a família. A etiqueta não está ligada ao poder aquisitivo de uma pessoa. Podemos saber nos comportar mesmo não sendo ricos, certo? Então, tem até o exemplo, né? O meu nome está dentro de mim, o meu nome faz parte de quem eu sou. Então a etiqueta vai sendo colocada dentro de nós, nos nossos hábitos, pequenas coisas até que a gente faz no dia a dia, a gente já falou muito sobre isso, né? E com o tempo isso vai saindo mesmo no automático. No começo é um pouco desconfortável, né? Mas a gente vai aplicando e vai ficando mais automático, e a gente vai despendendo menos energia para isso. A regra básica da etiqueta à mesa, então vamos lá. É bem você olhar o que o outro está fazendo, certo? Mas é importante você também saber fazer, porque se o outro não souber, você vai errar, entende? Então por isso que a gente está aqui dando essa aula para você, certo? Beleza. Às vezes acontece, né? Aqui, né? A gente está falando um pouquinho aqui sobre etiqueta e às vezes as pessoas pensam que é na escola, né, que você vai ensinar sobre boas maneiras, mas na verdade é em casa que tudo começa. Então, etiqueta envolve diversos aspectos, vestimentas, envolve os gestos também,
linguagem corporal e verbal, cumprimentos. Então a gente como ministro precisa ter bons modos e precisa saber como se comportar em diversas situações para que seu comportamento não seja errôneo e assim feche as portas para que ele possa, possa ser pregado o evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque pode acontecer, né? Isso, de alguém, por exemplo, que não cumpre bem uma etiqueta ou não desempenha um bom comportamento, fechar as portas por falta de sabedoria. E aí tem aqui o exemplo de formas de cumprimento. Então a gente tem na etiqueta, nos cumprimentos. Então, que chega por último deve cumprimentar os demais, certo? Então é interessante você entender isso. Esse é o primeiro ponto. E mesmo você sendo convidado, não espere pelo outro ter essa atitude de cumprimentar. Cumprimente, seja educado. A ocasião irá determinar se vamos oferecer um beijo e um abraço ou apenas um aperto de mão. Então, é aquela regra, observe bem o que o outro vai fazer, né, para que você possa mimetizar, você possa imitar na medida do possível também, porque como eu falei, né, existem algumas missões por aí que alguns comportamentos são bem fora da curva para você conseguir imitar e, enfim, mas agradeço. A forma de cumprimentar pode variar de acordo com a região que estamos. Devemos procurar sempre compreender qual a cultura do lugar que estamos inseridos. Então, por isso que estudar a cultura antes de ir, ouvir um pouco falar, né, sobre pessoas que já estiveram lá, falando mesmo sobre a cultura desse povo é fundamental, né? Então, mesmo aqui dentro do Brasil, a gente tem muitas diferentes culturas dentro do Brasil, sabe? Então é importante você ter esse cuidado, certo? Aí, por exemplo, essa forma de cumprimento é bem comum no Japão. Então você não vai ver muitos japoneses apertando as mãos uns dos outros ou trocando beijos ou abraços, como aqui no Brasil. Então eles se cumprimentam dessa forma, né? Fazendo essa reverência. São as mãos colocadas nas laterais do corpo e eles inclinam para reverenciar outra pessoa, né, em forma de cumprimento. De se comportar, né, bem quando você chega na casa de alguém, é você não tomar conta, por exemplo, do controle da TV dessa pessoa, sabe? Se fazer algo que não foi autorizado, é bom você sempre questionar antes. Se você vai para alguma região, como eu já falei, pesquise as formas de cumprimento. Se você chegar atrasado, entre em silêncio, discretamente. Se você chegar cedo, mas foi o último, cumprimente a todos, como já foi dito. E na apresentação inicial, não use beijos de lado, evite. Às vezes isso pode gerar algum tipo de choque, né? Tem pessoas que até acabam beijando a boca da outra sem querer por conta disso. Sobre questões de higiene pessoal. Tomar banho antes de ministrações e aconselhamentos, principalmente se você fazer missão, você, assim, pelo menos eu, né? Vou dar o meu exemplo. Eu tomava quantos banhos por dia? Acordava pela manhã, tomava o meu primeiro banho e aí a gente já ia em missão, né? Tinha dias que a gente ia para missão nas escolas pela manhã e pela tarde, então a gente precisava ir, né, pela manhã e aí pronto, íamos e depois ia pro almoço, depois do almoço, o que eu fazia, né? Às vezes dava tempo de tomar um banho para ir para as escolas à tarde e às vezes não. Qual é a mágica, a dica para os missionários? É você pegar o lencinho umedecido. Você utilizar lencinho umedecido ajuda bastante. Mesmo que você não esteja sentindo algum odor diferenciado em você, porque o seu nariz, tem uma professora que uma vez eu ouvi dar, que ela disse que o nariz é mentiroso. Ele começa dizendo a verdade, depois começa a mentir, porque você se acostuma, né, com o seu cheiro, com o seu odor. Então é importante você utilizar lencinho umedecido. Às vezes você chega em alguns lugares e o banheiro não é muito limpo, então é interessante você realmente levar com você o seu lencinho umedecido para higienizar ali
de repente o vaso sanitário se você for sentar, né? Ou, enfim, você utilizar ele nas suas partes mesmo para fazer necessidades ou, enfim, manter um bom odor, né? Você levar o seu desodorante ali na sua bolsa para você reutilizar ali quando for à tarde e não der tempo de tomar um banho, você usa o seu lenço umedecido e depois usa o desodorante e um perfume, certo? Mas não demais também, porque, né, o exagero também não é legal, ok? Então, pronto, era essa a rotina mais ou menos de banho que eu tinha, né? Então, pela manhã, às vezes dava pela tarde, mas antes de ir para o culto à noite, quando era dia de cruzada ou de conferência, eu com certeza tinha que tomar um banho, né? Então eu ia, e também na volta, normalmente antes de dormir, é o meu costume tomar banho para poder relaxar e tal. E é muito bom. Certo? Então, essas são algumas dicas aí de higiene pessoal. Eu levava também minha necessaire. Nessa necessaire, o que, que eu coloco, né? Minha escova, minha pasta de dente, fio dental também, por incrível que pareça, a maior quantidade de cárie acaba se alojando mesmo entre os dentes, porque as pessoas não têm muito costume de utilizar o fio dental e é uma região onde a escova não consegue alcançar com muita facilidade. Então você precisa utilizar o fio dental. Às vezes a pessoa gosta de usar aqueles palitos, mas não é tão bom quanto o fio dental. Então utilize o fio dental, certo? Que mais? O desodorante, nessa necessaire, e o lencinho umedecido. Até então não estou me esquecendo de nada não, mas eu coloco isso. Às vezes eu coloco mais algumas coisas porque é a própria necessaire que eu utilizo durante a viagem, né? Como por exemplo, Prestobar, creme de barbear, o perfume. Para evitar levar muito, eu acabo pegando frasquinhos menores e coloco nesses frasquinhos menores. Deixa eu mostrar aqui para você o frasco. Nesses frasquinhos menores aqui eu coloco o meu perfume, que, assim, olha o tamanho do frasco, né, de perfume para esse tamanhozinho aqui que é bem mais portátil, né? Então eu vou e coloco, né, nesse daqui, nem encho muito, eu encho bem assim, meio que um dedo mesmo, é uma semana só de viagem. Eu não sou aquela pessoa que toma muito, coloca muito perfume, assim, banho de perfume. Enfim, aí eu utilizo isso aí e coloco dentro da minha necessaire. Como é pequeno, né, acaba sobrando muito espaço para colocar o restante das coisas. Então dá para levar em qualquer lugar, né? E de repente, se você for na casa de alguém, utilizar o banheiro de alguém, for o número 2, você já tem também perfume para poder colocar lá, né, para evitar qualquer mau cheiro. Vai que o banheiro é do lado da cozinha, você tá lá com visita, né? Então eu acho interessante você carregar com você um frasquinho de perfume desses pequeno. Ok? Beleza, são dicas de higiene pessoal aí, né, gente? Muito bom. E sim, a minha escovação, né, ela costuma ser bem assim, disciplinada, sabe? Assim, é muito bom você manter, né, o sorriso bem limpo, porque, enfim, é bom, isso é ótimo. Então, o que, que eu costumo, né, fazer? Tem uma refeição, eu já vou correndo pro banheiro para escovar até dentro do ônibus mesmo. Durante a viagem, eu como ali um lanche, eu vou pro banheiro e escovo dentro do banheiro do ônibus, uso água da garrafinha, enfim, eu realmente mantenho essa escovação. Nem sempre eu passo fio dental, normalmente eu passo fio dental mais no fim do dia, né, antes de dormir. Mas quando a comida ela é muito cheia de fiapo, aí eu realmente como carne, né, enfim, desfiada, aí eu acabo utilizando o fio dental com mais frequência. Ok, beleza. Ter cuidado com o mau hálito também, então é importante você prezar pelo seu hálito. Então evite ficar sem comer durante muito tempo, isso causa mau hálito. E a escovação em dia ela vai favorecer que você tenha um bom hálito. Não repetir roupa usada, então por mais que você não consiga sentir o mau cheiro ali, porque como eu falei, né, o nariz pode ser mentiroso em alguns momentos.
Então é bom você já evitar essa repetição de roupas, certo? Se dentro do próprio quarto do hotel tiver varalzinho, utilize disso. O ar-condicionado ele favorece a secagem da roupa, você pode colocar nas regiões ensolaradas ali, ou de repente até alguém lá mesmo do local, você pode conversar com o seu líder, o coordenador, alguém pode lavar as suas roupas, ver se tem alguém, na verdade, né, à disposição para isso. E não cometa o erro que eu cometi uma vez, que é entregar no montante de peça de roupa, roupas íntimas, por favor. Isso é muito ruim, certo? Então, não faça isso. Cortar as unhas ou fazê-las, isso é muito importante, porque quando você vai orar por pessoas, ou às vezes ali no movimento, você acaba impondo as mãos, então se você tiver unhas muito grandes, isso pode ferir, né? Corre esse risco, então tome esse cuidado aí também com o corte das unhas, ok? Beleza, então vamos lá, o que tem mais aqui? Você pode utilizar em casos extremos assim que você não tiver como escovar, você usar um Trident mesmo, que ele é sem açúcar, um chiclete sem açúcar, isso ajuda, né, a fazer uma certa limpeza, mas não se utilize disso o tempo todo. Prefira a escovação, porque ela é o mais completo e o melhor, certo? Não substitua esse uso de pastilhas pela escovação. É só um recurso que você vai utilizar em casos extremos, ok? Outra coisa é você levar uma camisa extra. Quando você for para, de repente, um lugar, não for muito longe, você já tem assim uma tendência a realmente a ter um odor um pouco mais forte, então você leva uma camisa extra, daquelas que dá para você colocar dentro da mochila sem amassar. Todo mundo tem uma camisa assim, né? Eu espero. E assim, uma camisa, né, claro, adequada, a gente vai ver sim vestimentas adequadas para isso. E é isso, ok? Então é importante ter essas dicas aí em dia. Outra coisa, se existe muita oleosidade no seu corpo, que é transmitida para a roupa, né? Essa dica da camisa extra também serve. Se você já sente que tem essa oleosidade, eu tenho um pouquinho uma pele oleosa, aí você pode levar também aqueles pequenos lencinhos mesmo para ficar passando no rosto mesmo para tirar a oleosidade da pele, porque às vezes você passa o dia mesmo fazendo missão e você tá ali todo brilhoso, sabe? Tem gente que até brinca, né? Dá pra passar a mão assim no rosto e encher o frasco de óleo ungido para poder orar pelo povo, mas enfim, se você fica, né, passando essa imagem, né, de uma, assim, tipo, dessa forma, né? Meu Deus, até me embolei para falar. Mas se você fica dessa forma, uma pele oleosa, isso passa mesmo uma ideia de desleixo, né, de que você tá ali sujo, alguma coisa assim, que você, enfim, tá não higienizado. Então é bom você estar periodicamente ali, principalmente, por exemplo, você vai numa missão pela manhã nas escolas. E aí você passou o dia. Quando for meio-dia, não der tempo de tomar um banho, você vai fazer aquele processo, né, de uma mini higienização. Você pode fazer isso, né, passar esse lencinho, até às vezes dentro do banheiro mesmo tem uma toalhinha, o papel higiênico mesmo, tira a oleosidade da pele, lava o rosto e pronto, meu filho, está renovado, dá para fazer a missão à tarde de boas, ok? Ok, beleza. Então tem gente também que gosta, né, de desodorante para as mãos, além do desodorante para as axilas. Então é uma outra sugestão também para se manter bem higienizado, ok? Beleza. Continuando aqui a etiqueta de higiene pessoal, é importante você lavar bem o seu cabelo, para quem gosta de praticidade, né, e rapa o cabelo assim igual eu rapo, então leve sua máquina de cortar cabelo se a sua missão for muito longa. Se a missão for de uma semana, no meu caso eu sei que meu cabelo ele dura mais ou menos assim, de uma forma legal para mim durante uma semana, então não preciso levar a máquina, mas só por desencargo de consciência é bom levar, né, caso você fique mais um tempo.
Senão, para quem tem cabelo curto assim, começa a agoniar. Então, outra dica, essa mesma dica do perfume, né, ela serve para essa questão do shampoo também, porque às vezes os frascos de shampoo são muito grandes e pesados. Então você pode colocar em frascos menores o seu shampoo e o seu condicionador. É importantíssimo. Isso aí, sabe? Certo? Você também ter cuidado com a sua barba. Então, tem locais que a barba não é muito bem aceitável, principalmente em igrejas mais tradicionais, certo? Então, é importante você perguntar isso para quem está coordenando a sua equipe, para perguntar a respeito da cultura da igreja local lá para onde você vai, né? Então, no meu caso mesmo, eu sempre usei barba e nunca foi um problema para mim, mas tem alguns locais que acaba tendo essa resistênciazinha, sabe? Com pessoas que usam barba, porque eles pensam, né, como desleixo. Então, como Paulo fala, né, pela consciência do outro, é algo que, para você, né, sendo algo lícito, você pode fazer para poder não ferir essa consciência do outro, ok? Cortar os pelos da orelha, tem pessoas que têm essa propensão para ter muitos pelos na orelha e também os pelos no nariz, certo? Então, tem uma forma de você poder resolver esse tipo de problema também, certo? Para ter uma boa higiene, então é muito importante. Aí, na próxima aula, a gente vai entrar na etiqueta, a mesa, certo? É bem interessante também. Por mais que você olhe assim, veja essa mesa muito bem feita, nem sempre você vai ver uma mesa bem assim estruturada como essa, certo? Aqui é só um exemplo, ok? Então tem aqui taça de vinho branco, taça de vinho tinto, isso aqui não acontece, certo? Para o meio cristão, tem pessoas que não tomam bebida alcoólica, então tem alguns que sim, mas a maioria não, pelo menos até onde eu sei. Então é só uma imagem ilustrativa para a gente poder explicar como é que funciona a etiqueta à mesa, certo? E é fundamental você saber disso, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, foi bem específica, né? Agora a etiqueta nos detalhes, com algumas histórias aí, e espero que tenha acrescentado a sua vida. Grande abraço, tudo de bom. Valeu!